já tem site dando que a Crefisa é a maior interessada na SAF do Vasco. Matthews, ou Matius, sei lá. É impossível que Leila Pereira e José Roberto Lamáquia assumam o Vasco via Crefisa enquanto a Leila for presidente. Eu vou só voltar um pouquinho no tempo para contar um bastidor para vocês. Quando o Pedrinho era candidato à presidência do Vasco, ele contou com um apoio muito forte do José Roberto Lamáquia, que é o verdadeiro dono da Crefisa e da FAM, né? Leila Pereira é a esposa dele, tem a sua parcela de importância, mas o dono da parada toda é o Zé Roberto Lamáquia. É por isso até que a Leila consegue se comprometer com o presidente do Palmeiras sem causar prejuízo nas empresas da família. O Lamáquia havia assegurado ao Pedrinho que ou compraria os name rights do estádio ou se tornaria dono da SAF vascaína, tá? Eram essas as possibilidades. Quando essa notícia chegou aos ouvidos dos conselheiros, dos sócios e das pessoas que compõem a política do Palmeiras, a notícia caiu como uma bomba. Mas como assim? O marido da presidente vai comprar o Vasco? Como assim? O marido da presidente do Palmeiras vai comprar os name rights de um rival do Palmeiras? A ideia caiu como uma bomba. E até gente muito próxima, a Leila e ao Zé Roberto Lamáquia, na política do Palmeiras, aconselhou a dupla, esqueçam essa história, isso vai dar muito problema, isso vai repercutir muito mal. Começou até uma onda de um abaixo-assinado para pedir para a Leila se afastar da presidência do Palmeiras, porque haveria um conflito de interesses. Por exemplo, jogam Palmeiras e Vasco. O marido é dono do Vasco, a presidente do Palmeiras, qualquer negócio que ela fizer com o Vasco, vai criar uma baita situação chata. Diante desse cenário, o Zé Roberto Lamáquia acabou se afastando de todas as conversas que ele tinha com o Pedrinho. Esse boato de que o Vasco vai ser comprado pela Crefisa, ele surge depois que o Vasco assina um contrato de empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa. Importante registrar que antes de haver esse acordo, o Vasco consultou outras 59 instituições bancárias e fechou com a Crefisa porque encontrou na empresa do Lamáquia as melhores condições para pagamento. Embora é importante se dizer que esse contrato de empréstimo ele prevê, inclusive, repasse de ações da SAF do Vasco em caso de inadimplência, né? O Vasco tem um ano para começar a pagar e se depois, nos 2 anos seguintes, não devolver os 80 milhões de reais, a Crefisa tem direito a até 10% das ações da SAF vascaína. Mas eu ficaria muito surpreso se essa história avançasse, porque, do ponto de vista político, seria o caos, seria praticamente o fim do mandato da Leila Pereira à frente da presidência do Palmeiras, tá bom? Em Vasco, na Libertadores, hoje um jogador do Vasco voltou a marcar gol pela seleção depois de mais de uma década, né? O PH abriu o placar, fez até um jogo razoável para bom, na vitória parcial por 2-0, ele era um dos destaques. Gostei do Paulo Henrique no Vasco, na seleção, não sentiu o peso da camisa, escreve o Kelzinho Aleixo. Hora de falar sobre a seleção brasileira que perdeu de novo. Depois de perder por 1-0 para a Bolívia e vencer a Coreia do Sul por 5-0, o Brasil foi derrotado na manhã dessa terça-feira pelo Japão de virada 3-2. O Brasil chegou a abrir 2-0 com gols de Paulo Henrique do Vasco e também de Martinelli, jogador do Arsenal. A virada veio toda no segundo tempo com 2 falhas do zagueiro Fabrício Bruno, a primeira delas desastrosa. Ele no segundo lance acaba desviando a bola para dentro do próprio gol. Dá para dizer que o terceiro erro, ou o terceiro gol, nasce de uma infelicidade do Hugo Souza. Daria para imaginar o goleiro do Corinthians fazendo algo melhor. Lembrando que a seleção brasileira não teve seus titulares desde o início da partida. A ideia do Ancelotti foi poupar alguns titulares e ver como outros reservas se sairiam. Depois do jogo, Fabrício Bruno explicou o lance do primeiro gol, em que ele erra na saída de bola e permite que o Minamino finalize completamente livre para começar a construir a vantagem e a vitória de virada do Japão. Abre aspas por Fabrício Bruno: foi um lance de infelicidade minha. Quero pedir desculpas, mas, acima de tudo, ressaltar que também não é um lance que me define como jogador. Falei sobre o Fabrício Bruno, que queimou seu filme no jogo de hoje. Dá para dizer que o Hugo Souza e o Joeliton também não saem maiores do que antes dessa partida. Tenho certeza que todas essas avaliações estão sendo feitas por Carlo Ancelotti e companhia. Seleção que volta a jogar na data FIFA do mês de novembro contra 2 seleções africanas em amistosos na Europa. Agora, você acha que o PH tem chances de ser convocado? Sim. Eu acho que na convocação de novembro, a última desse ano, ele vai estar na lista. É sem dúvida sem dúvidas o melhor em campo hoje. É assim, cara, diante da escassez de lateral, a gente tem 3 grandes problemas.
as duas laterais e o centroavante. Esses são as posições mais carentes. Eu não acho que há grande problema por gol, não acho que há problema para a zaga, os volantes são muito bons. Dá para dizer que o meia atacante está em falta, mas você pode ter o Neymar, você pode ter o Paquetá, você pode ter eventualmente o Rodrigo improvisado, você pode ter o Matheus Cunha, enfim, dá para arranjar solução. Você tem inúmeros pontas, não tem centroavante e não tem laterais. Tanto que foram 20 laterais testados desde a última Copa do Mundo e 11 centroavantes testados. Espero que depois de mais essa data FIFA, o Ancelotti pare de convocar o Richarlison, que está para mim muito abaixo dos outros centroavantes, tá?